Graças a Deus. Vamos começar essa live aqui, né? Esse desafio de fazer uma live aqui. Aí, vamos aguardar o pessoal entrando aí. E aí, Patrícia, esperar o pessoal entrar. Nossa. Oi, gente. O som tá bom? Fiquei com medo da tela não abarcar. Eu e o Zaneto aqui. Esperar um pouquinho mais de gente entrar aí. Dentro da bolsa. Vermelha. Vamos lá, começa aí, Patrícia. Espera mais um pouquinho. O som tá ok pra vocês? Tá todo mundo ouvindo bem? Bora, começa aí. Então, gente, eu levantei a folha aqui, mas não é um livro. Eu só anotei alguns pontos para mim não esquecer. Depois da maternidade a gente fica um pouco esquecida, não sei vocês, mãe, aí. Mas eu fiquei um pouco meio esquecida. E eu pedi o Zaneto para me acompanhar, para ele me lembrar de algumas coisas, né? Alguns pontos. Qual o toque? Primeira coisa, eu vou falar sobre a minha fertilidade, que hoje eu me considero fértil, que uns 4 anos atrás eu era infértil, infertilidade, né? O que acontece? Há 4 anos atrás, nós paramos, foi 4 anos não, 2014, foi meu último ano de faculdade, eu e o Zaneto decidimos parar com o anticoncepcional para tentar engravidar, né? Isso foi em 2014, meu último ano de faculdade. Mas antes disso, eu quero ler com vocês aqui, vou precisar do meu celular, lá em Marcos, no capítulo 5, do versículo 25, do 25 ao 34. Vou ler com vocês rapidão. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante às mãos de muitos médicos e despedindo tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão, o celular está quebrado, entre a multidão e tocou-lhe o manto. Porque dizia, se tão somente tocar-lhes as vestes, ficaria curada. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo já estar curada. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que sairá dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou as vestes? Respondeu-lhes os discípulos, vês que as multidões te apertam e perguntas, quem me tocou? Mas ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, atemorizada e trêmula, consciente do que nela se havia operado, veio e prostou-se diante dele e declarou toda a verdade. Disse-lhe ele, filha, a tua fé te salvou. Vá-te em paz e fique livre deste teu mal. Amém. Por que eu li com vocês essa parte da Bíblia, da mulher do fluxo de sangue? Porque eu no início de tudo, eu me identifiquei muito com ela. São duas mulheres da Bíblia que eu me identifiquei muito no início. Foi ela, a mulher do fluxo de sangue, que eu vou contar para vocês o que isso chegou a me identificar com ela. E Ana, a oração de Ana. Como eu falei para vocês no início, em 2014, foi meu último ano de faculdade, eu e o Zaneto decidimos pensar em filhos. Vamos interromper o anticoncepcional e a gente vai tentar sobre filhos. Enfim, paramos o anticoncepcional em 2014. Nesse período, eu fui na consulta ginecológica, a médica fez exame ginecológico normal, estava tudo ok, como se diz, né? Vamos tentar. E nesse período de tudo ok, em 2014, a gente ficou tentando o ano de 2014,
E no finalzinho, nada de gravidez. Aí no finalzinho de 2014, ela me passa uma ressonância magnética. Eu quis morrer, porque eu tenho fobia. E como eu tenho fobia, eu já estava ali, eu tinha que fazer, então vamos fazer. Falei, tô na chuva, vamos molhar. Depois dessa ressonância magnética, eu levei os exames para a médica, a médica anterior, da atual de hoje. Eu fui diagnosticada com endometriose. O que é endometriose? Endometriose é um fluxo sanguíneo que desce junto com a menstruação, só que ele não desce, o sangue não desce junto com a menstruação, não acompanha a menstruação mensal igual todas as mulheres menstruam. Ele vai todo para dentro da barriga. Vai jogando sangue para dentro da barriga, e vai jogando sangue para dentro da barriga. E se não tratar, tem casos assim que vai flocos de sangue assim até no cérebro. Tem casos na medicina que já foi parar no cérebro. E com isso a minha médica ela não queria que eu operasse, fizesse a cirurgia. Ela falou assim, não, vamos continuar tentando, porque ainda tá leve. Eu tá. E com isso, nesse período, minhas dores foram só aumentando, só aumentando, só aumentando. Gente, vocês não têm noção o que é uma dor de endometriose. Vocês não têm noção. Aí fiquei 1 ano desse jeito. Aí eu falei, você quer saber? Umas amigas minhas, a Viviane, não sei se ela tá aí, ela ficava me falando horrores pra mim ir no médico dela. Aí fui nesse médico dela, gostei dele. Aí fui no médico dela com uma pancada de exame. Tinha mais ou menos 5 quilos de exame dentro do pacote da ressonância magnética. Chegando lá, gente, assim, eu já estava experiente, já com experiência assim de passar por vários médicos. Chegando lá, eu já fiz logo a leitura facial dele. Eu falei, Senhor, lá vem bomba. Aí tá, ele viu meus exames tudo, não falou nada, só falou, Patrícia, deita aqui na maca. Deitei na tal da maca, a maca ginecológica. Aí no deitar dessa maca ginecológica, ele fez o exame lá e já deparou logo com uma ferida no colo do meu útero. E eu já tava assim, no abismo. Eu falei, Senhor amado, eu vim procurar uma solução e já encontro outro problema. Aí nesse meio termo eu falei, pronto, tô com câncer. Eu já tava desolada, já tava desiludida, já tava cheia de trem. Falei, tô com câncer, já tô com endometriose, agora vem mais um câncer pra mim. Falei, Senhor Jesus, vai eu fazer o exame dessa ferida. A colposcopia, né? Fui eu fazer a tal da colposcopia. Colposcopia é onde você tira um pedacinho do útero. Um pequenininho assim, mas tira. O exame. Eu no meio da guerra. Isso era em 2015. Aí eu fiquei naquela angústia. Eu falei, Senhor amado, agora tudo que me espera agora... Pega uma água pra mim, né? Tudo que me espera agora é um diagnóstico de câncer. Eu falei, pronto, agora pronto. Eu posso morrer, eu posso desistir e tá tudo certo. E é isso mesmo. Minha missão na Terra foi cumprida. Já tava até despedida de algumas pessoas já. Aí peguei, fui... Eu fiz o exame, ia sair com uns 4 dias, mais ou menos. E eu naquela angústia, naquele trem, eu falei, Senhor Jesus, saiu. Aí deu aquelas infecções que dá em mulher. Comum dar umas infecções em mulher. Aí eu falei, menos mal. Aí tá, isso foi em 2015. Aí no final de 2015, no meio de 2015... Ele falou assim, Patrícia, vamos passar um indutor de ovulação e o ginecologista normal, não é especialista. Vamos passar um indutor de ovulação e vamos tentar e vamos ver o que dá nesse ano. Beleza. Passou o ano de 2015, nada. Chegou em outubro, ele falou bem assim, vamos parar de brincar, vamos fazer a cirurgia. Aí eu falei, cirurgia? Ele, vamos parar de brincar que tá só piorando. E sem falar, sem vocês terem noção do que é dor, o que é uma dor de verdade. Aí tá, fui submetida à cirurgia e nesse período pra mim fazer a cirurgia, o plano tava meio assim, caótico. Muitos médicos estavam descredenciando o plano e a gente bateu assim em várias portas.
portas de consultório médico. Eu fui mais ou menos, antes de chegar na cirurgia, eu fui mais ou menos uns 6 consultórios médicos. E todos esses 6 que eu fui, virava para mim, via meus exames. Eu não gosto nem de lembrar. Falava, você não vai ser mãe. Você não pode gerar. Aquilo ali pra mim me levava ao abismo. Mas eu sempre chorava por dentro. Eu não transparecia. Eu ficava firme, eu ficava dura, como se nada tivesse acontecendo, mas por dentro eu estava quebrada. E outra que eu também não queria que o Zé Neto sofresse com isso. Porque é homem e eu não queria transparecer isso pra ele. Eu falava que tá tudo bem, tudo vai ficar bom, tudo vai dar certo. Mas por dentro é difícil. Foi difícil? É difícil? Não, foi difícil. Então, peguei e fui submetida à cirurgia. E o meu médico hoje também, ele tinha falado comigo que eu não ia conseguir engravidar. E infelizmente, ele falou, Patrícia, é muito difícil. Seu caso é muito difícil. É muito difícil. Aí tá. Mesmo assim, eu falei assim, eu vou continuar. Eu vou continuar, eu vou conseguir, eu vou ver até onde Deus quer me levar. E nisso, assim, nesse período, assim, nesse caminho, assim, eu questionei Deus demais. Eu falava, por quê? E todas as minhas amigas que estavam ao meu redor, todas engravidavam, menos eu. Cobrança. Que dia que você vai engravidar? Uai, mas você não vai procurar um filho? Uai, mas... Gente, eu ficava firme, assim, fingia que não era comigo. Eu sorria, não, vai vir na hora certa, mas por dentro, assim, eu tava... Só eu, Deus e meu travesseiro. Eu não comentava essas coisas com o Zé Neto, porque eu falava assim, gente, um tem que apoiar o outro. Eu falei, se ficar nós dois no barco, vai ser complicado. Então vamos dizer, como se diz, já que o problema está em mim, eu vou suportar ele. E vai dar certo. Tá, fui pra cirurgia. Aí, cirurgia feita com sucesso, foram 4 horas de cirurgia. A cirurgia chama videolaparoscopia. A cirurgia por vídeo. É o método é o vídeo. É, o método é o vídeo. Eu fiz a cirurgia de endometriose. Pelo método de videolaparoscopia. Aí foi 4 horas de cirurgia, então nesse momento assim, eu já estava começando a me quebrantar. Eu não estava mais questionando a Deus, eu falei, Senhor, se esse é o caminho, tá tudo certo. Aí quando foi no outro dia, o médico foi me visitar, para fazer aquela visita de rotina do médico, para saber como o paciente está e tudo. Ele chegou em mim e falou bem assim, como que você aguentou essas dores? Como que você suportou? Ele falou bem assim, eu sou acostumado, eu lembro disso como hoje. Ele falou assim, eu fiquei louco na hora que eu vi essa cirurgia, eu vi dentro de você. Porque minha barriga, o meu intestino, bexiga, útero, trompa, tinha sangue grudado para tudo quanto é lado. Porque a endometriose, ele seca o sangue, por isso que vem as cólicas fortes. Ele passa através da parede do útero. Aí vai criando aderências. O endométrio, ele ultrapassa o útero, a barreira do útero, e ele vai criando aderências com outros órgãos perto do útero ali. Isso, tá vendo? Por isso que eu pedi o Zé Neto pra ficar aqui comigo. Enfim, aí ele falou, porque assim, antes o médico já tinha me falado que eu tinha que passar, pra me engravidar, eu tinha que passar por um processo de fertilização. Aí ele falou assim, não vai precisar não, porque eu limpei tudo. Eu, glória a Deus. Isso foi em 2015, final de 2015, foi em outubro de 2015. Aí tá, fiquei mais alegrinha. Aí eu fui pro INSS. Todo mundo falou assim, ó, você vai voltar, tem certeza que vai voltar. Porque eles estão voltando tudo quanto é tipo de pessoa. Quanto mais uma cirurgia dessa que é por vídeo, que geralmente o atestado é 15 dias, no máximo 30. O meu médico me deu 30, o que fez a cirurgia. Aí eu cheguei no INSS, mais uma cara que assim, quando você é acostumado a passar em vários médicos, você já conhece a atitude do médico. O do INSS lá fazendo o laudo lá comigo, virou pra mim e falou bem assim, você
Isso, né, com esse diagnóstico, ele só... Você é meio complicado. Passei pelo INSS, fiquei encostado 30 dias. Eu acho que o cara ficou com tanta dó de mim, porque ele viu que eu já tava desolada, já tava... Enfim, isso foi 2015. Fiz a cirurgia e tudo. Aí depois de 2 meses da cirurgia, eu senti uma cólica. Falei, nossa, essa cólica não era pra estar aqui. Eu operei, tirou tudo. Aí continuei. Aí fui no médico, voltei pra ele. Ele, Patrícia, vamos ver como é que tá suas trompas. Aí, tá, fui olhar como é que tava as trompas. Ele passou o exame chamado histerossalpinografia. São o exame das trompas. Minhas trompas estavam ok. Graças a Deus. É uma dor, é feita com contraste. É uma dor que tava tudo certo. Eu só lembrei, assim, gente, eu fiquei louca, assim, com a dor que é feita com ela. Eu lembrei, assim, de uma enfermeira. É um exame de imagem feito com contraste, Isso. né? Aplica o contraste, a dor é pelo contraste, que vai passando pelos canais, né? E quando o contraste passa, ele vai queimando, né? Ardendo. Aí, eu, do meio por fim desse exame, a enfermeira passou a mão na minha cabeça, ela viu que eu tava doendo muito. Ela viu que eu tava sofrendo muito com aquela dor, tá? É muito dolorido, mas o exame em si, se ele não doer, tem alguma coisa errada. Ele tem que doer. Que se ele doer, tá tudo certo, porque o contraste passou pelas trompas. Ela passou a mão na minha cabeça e falou bem assim, você vai ser uma excelente mãe. Ai, gente, desculpa. Aí eu só falei, obrigada. Eu tô na luta pra mim conseguir isso. Aí tá, voltei pro meu médico. Ele falou, Patrícia, suas trompas tá ok, vamos continuar tentando. Você fez a cirurgia e tudo. Ai, gente, desculpa, mas... Aí eu continuei tentando, isso foi em 2016. No meio de outubro, acho que foi setembro em diante, outubro, alguma coisa assim, quase no final do ano de 2016, meu médico falou, vamos fazer e nada de gravidez. Só as cólicas aumentou, nada de gravidez, nada. Aí ele falou, vamos fazer uma ultrassom. Aí ele mesmo fez a ultrassom. Menos de um ano de cirurgia, voltou tudo de novo. Aquilo ali pra mim, eu falei, meu Deus, eu tô remando contra a maré. Eu tô remando contra a maré, eu não tô aguentando mais, eu perdi as forças. Eu falei, meu Deus, me ajuda, eu não tô dando conta. Eu não tava dando conta mais, eu tava perdendo as forças. Eu falei, Senhor, eu não tô dando conta, eu não consigo mais. Eu pensei em desistir. Eu pensei em desistir várias vezes. Eu não tô dando conta mais, é muita dor, é muita frustração. Eu não consigo responder à sociedade que me pede um filho. O Zé Neto nunca me pediu. O Zé Neto nunca me solicitou, falou, não quero um filho, nunca. Mas a gente sente. A gente vê a necessidade de uma criança dentro de casa. E nesse período, assim, teve um dia que o Zé Neto foi trabalhar. Ui, o cenário caiu aqui, gente. O Zé Neto foi trabalhar pela... de muita incomodidade de orar. Eu comecei a orar deitada. Aí eu fiz uma oração muito forte.
Uma oração muito forte. Eu fiz a oração de Ana. E foi quase, praticamente, assim, umas 2 horas de oração. E nesse período de 2 horas de oração, eu tinha uma Bíblia, não é nesse celular meu atual, é um antigo que eu tinha. Ele me passava a mensagem do dia. E eu tava finalizando, eu tava com música, com louvor, ouvindo, e eu tava assim, eu sentia a presença de Deus assim, nítida. Eu não tinha tomado café, eu não queria comer, eu não queria nada, eu tava boba alegre. Aí na hora que eu fui desligar o meu celular, a mensagem da Bíblia apareceu lá na parte de cima, onde aparece relógio, horário, essas coisas, pra mim ler. Aí saiu pra mim essa palavra lá em Marcos 5. Não, foi Marcos 5, não, gente. Não, desculpa, só um minutinho. Lá em Isaías 59, 21. Olha esse papelzinho aqui, olha a data. Eu anotei esse versículo dia 7/4/2017, que foi o dia que isso aconteceu. Eu falei, eu vou usar esse versículo para me testemunhar, para me ajudar outras mulheres, porque eu tenho certeza que eu não estou sozinha nessa batalha. Sem mentira nenhuma, achei hoje. Olha aqui, ó. Tá ao contrário. Parece. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, e seu tempo, farei isso prontamente. Gente, essa palavra aqui pra mim foi como se fosse assim, um tapa, foi assim uma revelação tremenda assim que Deus falou comigo. Aquela hora pra mim acabou. Pra mim foi a resposta e pronto, acabou. Eu falei, eu não vou ouvir o que as pessoas me cobram, eu não vou ouvir o que as pessoas me pedem. Meu marido não me pede isso. E eu, por mais que eu saiba que a gente precisa, né? A gente necessita de uma criança dentro de casa. Criança é benção, tudo. Eu trabalho com criança. Aí tá, voltei pro meu médico. Aí meu médico falou, Patrícia, vamos... Ah, tá, ele fez a ultrassom, né? Voltando lá atrás. Ele fez a ultrassom, ele mesmo, e falou, voltou tudo. Ele viu que eu fiquei desolada, ele viu que eu fiquei louca. Como se diz, né? Remei contra a maré. Ele falou assim, vai pro consultório hoje à tarde. Peguei e fui. Aí nesse período que eu fui pro consultório, lá mesmo, ele falou assim, vamos brincar, mas não. Eu falei, o que foi, doutor João? Ele falou bem assim, vamos partir pra FIV? Aí eu falei bem assim... Melhorou, será? Tava travando, né? Melhorou, gente? Mas é muito alto. Melhorou? Melhorou. Eu mudei o 3G. Tá bom. Vamos embora. Gente, vocês estão me ouvindo? Só me acena aí pra mim saber se tá tudo certo, que deu uma caidinha aqui. Melhorou, tá bom. Você tá travando, né? Não, já fiz, já. Já melhorou, já. Ainda não. Travando. Melhorou, vai. Melhorou. A Daniela falou que melhorou. Ah, tá. Vai. Aí voltei pro consultório médico, ele pegou e falou, vamos brincar mais, não. Vamos voltar pra... Vamos partir pra fertilização in vitro. Mas seu caso é difícil. Aí eu levei um baque assim, eu fiquei assim, nossa, meu pai amado, isso tudo pra conseguir uma criança. Mas eu falei, enfim, tá bom.
Eu falei, o senhor tem alguém pra indicar? Sim, ele falou assim, não, isso aí você tem muitos no mercado, então você pode escolher, eu vou deixar por sua conta. Aí eu voltei pra casa, eu fiquei meio assim, eu não fiquei chateada, mas eu levei um choque. Eu falei, nossa, uma fertilização in vitro. Aí eu falei, Senhor, se for esse caminho que o Senhor quer me levar, para levar o teu nome e mostrar que o Senhor é Deus e que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, amém. Eis-me aqui. E falei, vou descansar. Eu vou descansar. Vou descansar e vai ser feita a vontade do Senhor. Aí tá, isso foi no final de 2016. Aí nós temos um conhecido, ele é cunhado da Grazi, não sei se a Grazi tá aí. O Helder. Helder. O Helder é o cunhado da Grazi é esposa do Bruno. Aí ela pegou e indicou pra gente a doutora, né? A doutora Lorena Apolinário. Aí vai eu para outro consultório médico, só que agora para uma mais especialista, né? Especialista na área, porque já foram 3 anos de tentativa. Especialista em reprodução humana. Em reprodução humana. Aí cheguei eu lá com mais... Quando eu fui pro Dr. João, tinha 5 quilos de exame. Ele já tinha pedido mais um pouco, eu achava que foi para 6. 6 quilos de exame, se eu colocasse na balança, dava 6 certinho. Cheguei lá desolada, menina, que aquele tanto de exame, eu cheguei lá com vergonha já, né? Aí cheguei lá, entreguei o pacote de exame para ela. Eu fiz logo aquela leitura facial dela. Qual o versículo? Tá pedindo para repetir o versículo aí. Isaías, o que você citou? Isaías 59, 21. Aí ela pegou e pegou meu pacote de exame, com ressonância magnética, com tudo que vocês pensaram, tudo que é FIA, tudo de FIA eu tinha. De exame de FIA eu tinha. Eu acho que tem uma amiga minha aqui que conhece ela, que ela também é do meu grupo. A Thalita. Thalita, você tá aí, dá um sinalzinho aí. Ela sabe de que eu tô falando, a doutora Lorena. Aí tá. Ela só olhou pra minha cara. O que ela falou, Zé Neto? Eu nem lembro direito quando a gente chegou na primeira consulta. Ela falou que ela pediu alguns exames complementares, né? Tá. Pediu alguns exames complementares e aí ela falou que ela é muito realista, né? Ela falou assim que ele está investindo algum dinheiro para fazer isso, né? Tudo de custo alto. Porque lá para começar, lá não atende plano de saúde, né? Então tudo era do bolso da gente mesmo. Aí ela falou que a chance era em torno de 10 a 15%. E também perguntou se a gente já tinha pensado em adoção, né? E eu falei, doutora, a gente não pensou e não está pensando em adoção ainda. E a senhora falou que a chance é entre 10 e 15%. Mas se for 1%, a gente vai tentar. Se for 0,5%, a gente vai tentar. Aí a gente começou, né? Aí uma bateria de exames, né? Que a gente vai fazer, né? A Patrícia vai continuar aí. Aí tá, levei esse pacote de exame pra ela já falou isso. Ela falou assim, Patrícia, eu não vou te assustar, mas eu trabalho com realidade, trabalho com porcentagem e é assim. Eu simplesmente falei pra ela, amém. O que tem pra mim fazer? Aí ela passou outros exames, foi mais ou menos 20 exames que essa médica passou, da parte dela, é exame mais específico ainda, laparoscopia, tudo com pia que vocês pensam aí, qualquer coisa, se vocês tiver dúvida, pode me perguntar aí que eu sei, gente. Quase fiz medicina pra fazer o treinar de ginecológico, quase. Falei, não, vamos pular essa parte. Aí fiz os exames pra ela, trouxe os exames, levei os exames pra ela viu, e exame só negativo, ela virou pra mim e simplesmente falou assim, Patrícia, infelizmente seus exames tá muito negativo pra um sucesso. É isso mesmo que vocês querem? Aí nós falamos, sim, eu convido a todo tempo. Ela virou pra mim e falou assim, vocês não pensam assim, a endometriose não tava deixando eu ovular. Não, eu não estava ovulando, porque minhas trompas estavam coladas, os meus ovários estavam colados, eu estava toda obstruída, então assim, eu não estava ovulando. Como a doença voltou, né? Quando a doença voltou. Quando fez o exame, estava tudo certo. Destruído, depois a doença voltou. Voltou, aí eu não estava ovulando mais. Ou seja, se eu não estou ovulando, é possível de engravidar. Na verdade eu ovulava, só que o óvulo não descia, né? Pelas trompas e não encontrava o esperma. Pois é. Esse encontro não estava acontecendo, né? Aí, levei os exames para ela, a pancada de exame que ela me pediu. Ela falou assim, ela falou bem assim, vocês não pensam em ir pro banco de óvulos? Tipo assim, pra mim pegar um óvulo de outra mulher. Ou adoção. Ou adoção.
Eu falei, não, nunca pensamos e nem vou pensar. E nem vou pensar. Eu falei com ela, se eu estou aqui, eu vou até o fim. Eu tava muito convicta. Lógico que você fica baqueado, porque a gente é ser humano, a gente é de carne e osso. Mas eu estava muito convicta do que ia acontecer, o que estava acontecendo e o que vai acontecer. Aí ela, tá bom. Então, vamos esperar sua menstruação descer. Passou a receita pra mim. E o dia que descer, você me liga que nós vamos começar. Aí desceu. Isso no início de 2017. Isso foi no início de 2017. No primeiro semestre de 2017. Foi março. A coleta foi Não, em foi maio. maio. A coleta foi em maio. Os exames é antes. Os exames é antes. Mas eu comecei dia 8 de maio de 2017. Foi isso mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Aí tá. Desceu a menstruação, comecei os medicamentos. Aí ela falou bem assim, eu não vou te... Ela tava tão com o pé atrás comigo, ela falou assim, eu não vou te passar a receita completa. Não vou. Eu vou passar aos poucos. Então, cada vez que você vier aqui, eu vou te passar a receita. Vou ver na evolução do estado clínico, eu vou te passando outra receita. E assim vai ser. Falei, ok. Ela tava com muito medo. E a paciente era eu, né? E eu, tá bom. Aí, desceu a menstruação. Ela vem aqui, passou o receituário pra mim. Cada ida que saía lá, era uma lapada. Mas tá tudo certo. É um tratamento de alto custo, mas tá tudo certo. Deus estava no controle, Deus estava no comando e foi tudo certo e foi lindo. As injeções que a gente aplicava. Aí, o que acontece? Primeira receita, eu lembro como hoje. Não sei se a Paula tá aí. Ana Paula tá aí? Gente, comprei, nós, o Zanetti passou na farmácia, só que o Zanetti tinha uma reunião. Foi no primeiro dia, foi na terça-feira. E nessa terça-feira eu tinha que começar minhas aplicações. E nessa terça-feira foi o dia que eu e a Ana Paula desceu para conversar com o Juninho, para conversar sobre o Ministério Infantil. Aí eu corri e falei, Ana Paula de Deus. Ana Paula tá aí? Falei, Ana Paula de Deus, vamos correr que eu tenho que fazer uma aplicação. E nisso, quando a gente saiu do consultório médico, eu falei pro Zé Neto, eu não quero falar pros outros. Eu não quero anunciar que a gente vai fazer esse tratamento. Que eu não tenho necessidade, eu acho assim, que psicologicamente falando assim, ia me atrapalhar um pouco. A Lília tá aí, ela tá falando. A Lília. Oi, Lília, tá boa? A Lília é uma colega minha, gente, da FIV, tá aí no meio também. Paciente da Lorena. Não, ela não é paciente da Lorena, não, essa é a Thalita. Aí eu falei assim, nós não vamos comentar com ninguém, eu não quero comentário, pra não atrapalhar o processo, né? Porque tinha aquela cobrança, por mais que era brincadeira e tudo, mas tinha aquela cobrança. E o menino, e o filho? Enfim. Eu falei, não vai dar certo. Só que meia dúzia de gente, como você disse por aí, a gente falou só pra meia dúzia de gente. Que eram essas pessoas? Que estavam cobrindo a gente com oração, que a gente sabia assim, que a gente podia contar com oração, podia contar num momento assim de angústia, de desespero. Então foi o que nós fizemos. Aí, voltando às injeções, aí na primeira injeção, o Zanetti tinha uma audiência e eu tava lá pra baixo com a Ana Paula. Falei, Ana Paula de Deus, e a Ana Paula sabia, a Ana Paula era uma das que sabia. E eu falei, Ana Paula, Deus, tem uma injeção pra mim começar hoje, eu não posso passar não, e tem um horário certinho. Ela, não, eu aplico pra você. Eu não sei se ela fez início de técnica de enfermagem, foi técnica de enfermagem, Paula? Eu não lembro. Ou foi enfermagem que você fez? Não lembro. Só sei que foi esse trem aí. Ela, não, eu aplico pra você. Eu falei assim, não, ótimo, beleza então vambora. Aí ela foi aplicar em mim. E as agulhas, cada injeção que vem na caixinha de isopor, que ela tem que ficar na geladeira, ela vem congelada e tudo. Aí a Ana Paula tá lá tirando a agulha lá e pegou na minha barriga, porque é do lado do umbigo que faz as aplicações. E nesse período dela pegar na minha barriga, ela pegou, não sei se você lembra disso, então, aí ela segurou assim, aí ela, nossa, quando eu fazia meu estágio, eu quase quebrei uma agulha na barriga da paciente. Eu fiz, oi? Eu falei, meu Deus do céu, Santo Cristo. Eu falei, Ana Paula, pelo amor de Deus, arruma esse trem. Aí ela fez, deu tudo certo. Aí ela, nossa, não esqueceu de orar. Eu falei, então bora, minha filha, pelo amor de Deus. Aí foi a primeira pessoa que aplicou a injeção em mim, foi a Ana Paula. O resto foi o médico de casa. O resto foi o doutor aqui de casa. Que eu não dava conta. Mas o medo da Ana Paula quebrar uma agulha dentro de mim foi, menina de Deus, foi só Deus na causa. Eu falei, é Deus que olha, eu tô na chuva, é pra molhar. Se eu perder uma injeção dessa aqui, o Zé Neto morre e eu também. A médica então me mata. Aí tá, fazer as aplicações. Então, todos os dias, eu acho que, se não me engano, foram 22 injeções ao todo. O tratamento em si é curto, é rápido.
Então, todos os dias eu tomava uma injeção na barriga, com horário certinho, Não podia passar o horário, não podia ser antes nem depois, tinha que ser o horário certo. Aí, no final da semana, eu tinha que ir na médica pra ver a evolução dos ovos, do ovário, pra ver se ele tava reagindo. E nisso o ovário tava começando a acordar, pra quem tava adormecido. Foi começando a acordar. E foram indo. Foram 22 injeções mesmo. Eu comecei dia 8 de maio e finalizei lá pro dia... foi dia 23. Foi isso foi a coleta, isso, dia 23 a implantação. Isso. Aí tá. Aí a doutora só via e falava assim, Patrícia, tem óvulo aqui. Eu, nossa, que bom. Ela, mas eu só tô conseguindo visualizar 4. Eu falei, eu só preciso de 1. Ela, é pouco, Patrícia. Eu falei, eu só preciso de 1. 2 estourando, se Deus quiser, mas no momento eu só preciso de 1, eu só quero 1. Ela, Patrícia, é muito pouco. Eu falei, não interessa. E eu dava essa risada que eu tenho com ela. Então, assim, eu gerei uma intimidade muito forte com ela. E eu ria dentro do consultório, ela, Patrícia de Deus, eu gosto de você vir aqui só por causa da sua gargalhada. Aí que gente, eu sou assim, eu sou espontânea com Deus e todo mundo. Não é só com um, com outro. Do jeito que eu sou de um jeito, eu sou de outro, nos outros lugares. Aí a gente criou um vínculo muito grande. Aí que eu lembro que no domingo, dia das mães de 2017, eu estava dentro do consultório médico dela para fazer ultrassom. Toda semana ultrassom. E ela, Patrícia, não apareceu mais óvulos, só tem 4. Eu falei, tá tudo certo, eu só preciso de 1. Aí tá. Respondi o tratamento. Como é que é? Colheu 4 ovos. Colhi 4 ovos. Eu fui pro centro clínico. É um centro cirúrgico. Minhas amigas tá aí, que já fez a fertilização, tá aí, sabe de que eu tô falando. Levei uma anestesia, né? Geralzinho, que você dá uma dormidinha lá. E colheu 4 ovos. A médica falou que, mesmo assim, eu tava anestesia geral, ela conseguiu que eu conversei do início ao fim. Só que eu não lembro de nada. É o pessoal entender assim, que em cada ciclo menstrual, a mulher libera um óvulo, né? Essa é a naturalidade. Quando há uma coisa anormal, libera 2, que pode gerar gêmeos biviterinos, né? Mas geralmente a mulher libera um ovo. Só que nesse tratamento, como várias tentativas, a médica colhe mais de um. Tem que colher mais de um para fazer mais de um embrião para fazer a implantação. Por isso que toma esse tanto de medicamento para poder liberar mais óvulos. É isso. Isso. Então, eu esqueci de falar pra vocês. Lá no início da conversa, quando eu tive com ela virou pra mim e falou bem assim, pro seu tratamento corresponder, eu acho assim, com o passar do tempo, com tanta medicação, uma hora ele responde, vai ser lá pra 4ª, 5ª tentativa. Falou comigo desse jeito. Porque ela trabalha com a realidade. Ela falou assim, Patrícia, eu não vou te iludir. Não vou te iludir, porque assim, que se não der certo, você vai cobrar de mim. O que acontece, gente? Infelizmente, é um tratamento de alto custo e muitas das vezes das mulheres, por isso que hoje eu entendi, coloca a sua fé, a sua confiança no tratamento e deixa Deus de lado um pouco. Por quê? Porque o tratamento é caro. Então, se é caro, vai dar certo. Entendeu? E não é assim. Não é assim. A gente tem que prostrar diante de Deus e colocar nas mãos dele e confiar e falar, Senhor, é o Senhor que vai fazer. Não é a medicina. Porque se eu for com o pensamento que é a medicina que vai fazer, eu vou voltar. E ela falou isso comigo. Aí, voltando para onde eu estava, eu tive os 4 óvulos. E ela falou assim, Patrícia, deu para tirar os 4 óvulos. Eu falei, glória a Deus. Um rompeu, fez 3 embriões. Aí, tá. Isso foi no dia 20 de maio. Aí ela falou bem assim, eu te ligo... No sábado chuvoso. No sábado chuvoso. Eu te ligo para saber como é que eles vão desenvolver. Lembrando, deixa eu só explicar rapidamente assim para vocês, o processo da fertilização. Fertilização, tira o óvulo da mulher e o espermatozoide do homem. E faz a fecundação em laboratório. É diferente da inseminação. Algumas pessoas me perguntam, nossa, você fez inseminação? Não, não é inseminação. Inseminação é diferente. Se eu fizesse inseminação, ia ser um tiro no escuro. E eu não tava para brincar. Falei assim, já que é para fazer, vamos fazer. E a chance de sucesso era pouca. E a chance de fazer é praticamente zero. Se uma fertilização era 10, 15%, imagina uma inseminação. Era praticamente zero. Eu falei, não, eu não vou brincar. Chega. Já que é para mim fazer, vamos fazer. Aí eu fiquei naquela agonia, assim, eu falei, que querendo ou não, você gera uma ansiedade em você.
Gente, ora aí pra mim, as pessoas que estavam me acompanhando, eu falei assim, ora pra mim, que tá nas mãos de Deus. Aí a médica vai e me liga. Foi na terça-feira. Eu fiz no sábado, segunda, terça, quarta. Não, sábado, domingo, segunda. Foi terça-feira, foi na terça-feira. Ela me liga, Patrícia, vem pro... Foi no mesmo dia? Foi, não foi? Foi. Ela falou assim, vem pro consultório agora. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, vou fazer a transferência dos embriões pra você hoje. Eu falei, nossa, vamos, né? Ela falou assim, só vingou 3. Eu tive 4 ovos, vingou 3. Aí fui. É a mesma rotina do... Ela queria perguntar, ela perguntou se a gente queria implantar os 3 ou 2, né? Foi. Aí falou, vamos implantar tudo. Foi. Aí ela queria... Eu falei assim, não, doutora, coloca logo tudo, né? Coloquei logo os 3 embriões. Aí é aquele processo assim, você enche a barriga de água, a bexiga de água, eu tava pra estourar. Na hora que eu deitei na maca, eu falei, doutora, eu vou mijar na senhora. Eu falei, de jeito com ela. Ela, Patrícia de Deus, essa bexiga tá cheia demais. Aí eu falei assim, deixa eu ir no banheiro, vai dar certo, não. Aí ela falou assim, vai que você encheu a barriga demais da conta. Eu peguei, corri pro banheiro, esvaziei um golinho de xixi lá. E voltei pro... Ixi, já tá vencendo. Aí voltei pra fazer a implantação. Aí ela pegou e fez tudinho, dali do consultório. Ela falou assim, Patrícia, vida normal, vida que segue, tem nada de repouso. E foi lindo. Saí dali e falei, Zé Neto, eu quero almoçar num restaurante ali no Vila Nova, ali, que chama Júnior, eu gosto muito dele. Ele disse, tá bom, descansar um repouso. Falei, eu quero comer lá. Peguei e fui. Menina, tá. Aí depois de 8 dias, você começa a fazer os beta da vida, exame de sangue. Aí com 8 dias ela pediu pra fazer o beta. Peguei e fiz. A testagem deu pequena, mas fiz. Ela falou com a gente, ligou pra gente na hora, falou bem assim, a Patrícia tá grávida. Aí, mas vamos esperar, porque tem que evoluir os beta. Eu fazia um beta toda semana. Tem que acompanhar o crescimento, o desenvolvimento do beta. É 3 em 3 dias. De 3 em 3 dias? 3 em 3 dias, só pra você ver como é que tá a cabeça. De 3 em 3 dias eu fazia um beta. E eu não fiz, gente, vocês acreditam que eu não fiz um exame de urina? Tava doida pra fazer, o Zé Neto falou assim, menina, com tanto exame de beta, que você teve tanto exame de sangue, você tá caçando de urina? Eu falei, não, mas eu queria guardar o de urina. Ele não deixou eu fazer o exame de urina. Mas tá bom, enfim. Aí tá. Teve um desses exames do beta, foi o último. Não desenvolveu. Não dobrou. Ele cresceu, mas não dobrou. Aí ela me ligou na hora. A cada 48 horas ele dobra, né? Isso. E ele não dobrou. Ele cresceu, mas não dobrou. Ela me ligou na hora, que o laboratório primeiro manda pra ela, depois manda pra mim. Aí ela falou assim, Patrícia de Deus, você viu o seu exame? Eu falei, não. Ela, seu exame não dobrou. Seu beta não dobrou. Eu falei, tá, doutora, o que significa isso? Mas ele cresceu, eu peguei e tinha visto, né? Eu falei assim, ele aumentou um pouco. Ela falou, significa que o feto parou de crescer. Ou seja, perdi o neném. Eu tava na escola, eu entrei em desespero. Em desespero. Eu chorava, assim, de tremer, mas o meu coração tava em paz. Eu chorava de tremer as bases, eu cheguei na minha coordenação, falei, eu não consigo dar aula. Mas o meu coração estava em paz. Eu chorei por quê? Porque eu escutei aquilo. Agora imagina você, mulher, passar por um processo desse todinho. Você tá quase praticamente fazendo seu enxoval e escutar. Parou de romper. Não, ou seja, morreu. Eu liguei pro Zé Neto, desorientada, desesperada. Ele foi lá, me pegou na escola, eu fui embora dirigindo, nem lembro mais. Chorava, mas meu coração tava em paz, tava tranquilinho, tava guardadinho. Aí ela pegou e me ligou, falou assim, eu tenho certeza que você não tá bem. Vem aqui no consultório agora, isso já era quase 7 horas da noite. Falei, tô indo. Aí chegou lá, ela fez o ultrassom, era no próprio consultório. Ela falou, bem, o embrião tá aqui, o saco gestacional tá aqui. 2 embriões. 2 embriões estão aqui. Inclusive não é um, é 2 embriões estão aqui. Eu não entendi esse exame. Vamos esperar o coração bater. Falei, agora o meu para. Da criança bate e o meu para. Eu falei, de jeito com ela, Patrícia de Deus, só você mesmo. Aí tá, na outra semana ela falou assim, você vai vir, não, daqui 10 dias. Daqui 10 dias você vai vir, nós vamos ver se o coração vai bater. Porque o saco gestacional está aqui, os 2 embriões estão aqui, eu não tô entendendo mais nada.
Aí eu entendi o porquê meu coração estava tranquilo. Que querendo ou não, uma hora ou outra eu quis deslanchar um pouco na fé. Aí eu dei uma freada. Aí passou esses 10 dias, ela falou assim, vamos fazer o exame para ouvir o coração. Ouvir o coração, você tá de alta e vai pro seu ginecologista. Aí, menina de Deus, minha mão se cortasse não saia uma gota de sangue. Tão ansiosa, querendo ou não, fica. Mas eu tava todo o tempo convicta do que estava acontecendo e o que iria acontecer. Colocou lá a endovaginal da vida. Tinha um embrião, mas... Tinha um embrião e o outro tinha sumido. Primeiro ela visualizou isso, depois ela ligou o sonzinho para ouvir o coração. O coração da Alice batendo. Quando menos espero, o coração da Alice fez igual bateria. Tudo. Falei, pronto. Eu desaguei, eu não aguentei. Ela falou, gente de Deus, que desafio foi esse? Que desafio foi esse? Ela falou, bora ali pra minha mesa. Sentou lá. Ela virou pra mim e falou assim, Patrícia, o meu marido, ele é médico também. De outra especialidade. De outra especialidade. Ela falou assim, o meu marido estava rezando por você. Ela falou comigo essas palavras. Estava rezando por você. Eu falei, sério, doutora? Ela falou assim, sério. Porque querendo ou não, a gente compartilha quando chega em casa. E quando pega casos igual ao seu, mais ainda. Ela falou, o meu marido estava rezando por você. Eu falei, você entendeu o porquê que eu cheguei aqui no consultório médico? Você entendeu o porquê? Eu falei com ela, você entendeu o porquê que eu vim até você? Porque eu vim trazer um desafio que Deus mandou para vocês. Porque, assim, esse exame, esse tratamento é um tratamento, assim, muito, assim, confiante na medicina. E eu não confiei na medicina. Eu confiei em quem me trouxe aqui, para balancear a medicina. Falei com ela desse jeito. Ela falou comigo bem assim, eu vou ser sincera com vocês. Eu não acreditava na gravidez de vocês. Falou com essa palavra, com essas palavras. Ela contou um caso que no mesmo dia que ela fez, que a Patrícia fez a implantação, no mesmo dia ela fez a implantação em outra mulher lá, em outro casal, no mesmo dia. Mas, ó. Aí ela comentou lá, ó, e o casal lá tinha tudo, tava redondinho, não tinha nenhuma doença pré-existente, igual a Patrícia tinha, endometriose e tudo. Eles tinham um maior número de embriões, né, a ser implantados, tudo. E ela tava com esperança, assim, pelo olhar clínico, não é, que essa implantação seria bem sucedida e a da Patrícia, essa primeira tentativa não seria bem sucedida, né, pelo olhar clínico, né. E o que aconteceu? A Liz está aí, né, nessa primeira tentativa, a Liz veio. E, infelizmente, esse casal naquele momento não prosperou, né, a implantação deles. Aí a médica pediu, ela falou, eu quero uma foto e ela assim, que a gente conversa com ela, eu não conheço profundo, eu conheço de consultório, mas pelo jeito ela não tem fé em Cristo. Ou não expressa isso. Aí ela falou, eu quero uma foto dessa criança. Quando ela nasceu, eu quero uma foto dessa criança para mim colocar na minha mesa, que toda vez que eu tiver com medo, que eu tiver sem esperança, eu vou olhar para a foto dessa criança e vou lembrar que há casos impossíveis que podem ser confirmados. E assim a gente fez. Então a fotinha da Liz lá na... Pega a Liz aí, por favor. Aí ela tem uma fotinha da Liz lá no consultório dela. Quem já foi lá no consultório já viu essa foto. E tá aqui essa bênção de Deus aqui, chegando aqui. Aí, olha a bênção aqui. Olha ali, joga beijo. É Liz de Deus. Liz neném de Deus. Aí essa menina abençoada que ela, além de ser bonita, é uma linda menina por dentro. É que todo mundo que convive com a Liz conhece o comportamento dela. Tanto que ela é admirável, não pela beleza, mas pelo comportamento, né? Ela ama boneca, as bonequinhas dela aqui. É uma amante de boneca, as bonecas não passam fome, as bonecas comem, bebe água, né, Liz? Gente, então é isso que eu queria transmitir para vocês. Não perca a fé, não despreze os filhos que vocês ainda não têm, que vocês têm. Você, mulher, você não sabe o que é uma dor de uma mulher ouvir da medicina, dos médicos. Você não vai ser mãe. Você não pode ser mãe. Posso, sim.
Eu fui desafiada eu desafiei a medicina. Deus me levou até esse tratamento invasivo, um tratamento totalmente invasivo, para me deixar o nome dele cravado lá. Não foi eu não engravidei porque eu fiz um tratamento de alto custo. Eu não engravidei porque eu tomei injeções. Não, eu engravidei porque Deus me levou para aquele lugar para mexer com aquela médica. Deus me levou. Outra coisa, quando eu fui ganhar neném, o doutor João estava fazendo a cirurgia lá e o auxiliar dele viu como que eu estava por dentro. Viu o céu aberto, né? E viu em céu aberto o meu útero e falou assim, meu Deus, ela tem endometriose. Eu escutei isso. Aí o doutor João falou bem assim, essa gravidez é um milagre de Deus. Então, assim, eu não tenho dúvida que eu fui levada para a medicina para me desafiar e levar o nome de Deus e falar que é Deus que manda, não é médico, não é remédio, não é injeção, não é soberba, não é nada, é Deus que manda. E foi assim que ele fez comigo e eu quero, assim, agradecer vocês por estarem aí, assim, eu quero ser um canal de bênção, eu não quero que vocês olhem para mim, sejam como eu quero ser uma incentivadora das mulheres principalmente que não têm filhos ainda, que ainda pensam em ter, as mulheres que ainda têm filhos e que se sentem assim abandonadas por eles. Vai atrás. É fluxo da gente, é assim, nós somos assim um canal de bênção, então assim, eu senti muito incomodada, não foi o Juninho que me pediu para mim fazer essa live, foi sábado, de sexta-feira, eu senti um incômodo muito grande. A menina tá aqui. Eu senti um incômodo muito grande de trazer essa palavra, esse testemunho, esse incentivo para vocês, porque tá encostando amanhã é o Dia das Mães, pensando que hoje é sexta. Amanhã é o Dia das Mães, então quando chega essa data, para mim é uma data muito importante, porque eu vi passar pelos meus dedos, eu nunca pensei que eu ia ter, nunca pensei que eu ia vivenciar esse momento. Vamos orar, Patrícia, pelas mães, eu devia pedir orar pelas mulheres usadas. Não, a gente voltou já. Salva lá. Tá, vamos orar para encerrar, Patrícia. Ora para nós. Ora, eu tô pedindo para você orar aqui. Amém. Eu vou orar com vocês, principalmente vocês mulheres, que Deus possa estar abençoando, guardando a casa de vocês e dando sabedoria, né, para lidar com as circunstâncias que a vida nos oferece, nos dá e nos traz, e que a gente seja perseverante, né? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento de compaixão, de comunhão que o Senhor transmitiu no meu coração para que eu possa transmitir para as minhas irmãs. Senhor, que se o Senhor me levou até aquele lugar, ó Pai, para ser um desafio para a medicina, para desafiar a outros tipos de problemas, ó Pai, eu disse sim, digo sim, todas as vezes que o Senhor precisar. Eu quero ser um canal de bênção, ó Pai, sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre todos aqueles que andam comigo. E eu quero levar, ó Pai, que eu possa ser um canal de luz, que as pessoas possam olhar para mim como incentivo, que eu possa ser assim um momento, que eu possa ser assim uma pessoa assim de expirar o teu perfume, de inalar o seu perfume. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida da Liz, o presente maravilhoso que o Senhor tem me dado. Não poderia existir melhor presente na minha vida do que o fruto da maternidade, que o Senhor via que eu necessitava, era algo que me faltava, era algo dolorido que faltava na minha vida. Eu quero te agradecer e eu quero estar sempre, ó Pai, atenta ao que o Senhor tem para mim. Se é para levar a palavra a mulheres, estou aqui. E eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Amém. Amém. É isso. Tá bom. Eu queria só fazer uma oração pela humanidade, não só pela a nação, né? Nesse momento de pandemia que tem muita gente angustiado com o futuro, com o amanhã, com a própria saúde, com o emprego, com a estabilidade econômica do país, né? Nesse momento que ninguém, nem quem, como eu, sou servidor público, tá salvo de algum corte no salário, né? De uma coisa. Eu queria que a gente usasse esse pouco tempo que a gente tem, só fazer uma oração pela humanidade, que Deus venha nos guardar acima de tudo e que Deus venha nos estar abençoando nesse período, que esse período passa
agravar a Covid, Jesus. Guarde a população mundial, Jesus, nesse momento que essa pandemia venha passar o mais breve possível, que o Senhor venha estar nos guardando, Jesus. Em teu nome, Jesus. Amém. Vamos estar encerrando aqui. Foi muito bom estar com vocês. Eu fiquei aqui mais para dar um apoio moral, né? Só para fortalecer aqui. Que, na verdade, quase fez ginecologia, gente. Quase fez. Tava expert no assunto. O testemunho era mais assim, a Patrícia que estava à frente, né? Pelo Dia das Mães, né? E ela que viveu mais de perto isso. Claro que a gente, como casal, estava junto e todas as ultrassom da Liz, toda a consulta, eu sempre estava presente, né? Porque era uma coisa do casal e não só da Patrícia. Então, estamos aí, somos gratos a Deus pela tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Amém? E se Ele quiser